Fala, povo, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui às nossas aulas de CLP, como eu abordei na aula passada, hoje nós vamos tratar sobre memórias. E a memória que a gente vai trabalhar aqui não é uma memória onde você consegue armazenar valores, mas sim uma memória que te auxilia na lógica de programação. Então, talvez nesse momento possa ficar um pouco estranho, né? Pô, como assim uma memória que não armazena valor? Bom, a gente vai explicar tudo isso. Então, se você gostou do assunto aqui dessa aula de hoje, já aproveita rapidinho e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber avisos das nossas aulas que acontecem quase toda segunda e quase toda quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva, seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Então, povo, vocês já estão vendo aqui na tela do computador, nós temos aqui a nossa aula sobre partida estrela-triângulo, não é nem a partida com 7 ou reset, poderia ser ela também, tá? Mas eu só vou mostrar para vocês o seguinte, a questão de memória, ela nada mais é do que a gente vai usar aqui hoje como um recurso que ele se comporta como uma saída digital. No entanto, ela não aciona nenhuma saída. Então, eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. Eu vou vir aqui, eu estou usando o CADSIMO 4.0, tá? Eu vou vir aqui na parte de ladder, tá? E vou pegar uma saída comum, tá? Colocar ela aqui, ó. Beleza. Tá? Se eu chamar ela de Q alguma coisa, Q1, Q2 ou Q3 ou Q4, ela vai estar atrelada já diretamente à nossa saída física aqui do CLP. No entanto, eu vou chamar de outra forma, eu vou chamar de M1, por exemplo. Tá? Vou colocar maiúsculo M1. E esse termo não se encontra em nenhum local aqui do nosso CLP. Tá? E o que acontece? Ele vai ter todas as características, todo o comportamento de uma saída. Ele vai ser acionado, ele vai ser desacionado, ele tem um contato, entre aspas, auxiliar, tá? Assim como uma saída de fato digital. Mas para que serve esse tipo de bobina, esse tipo de memória? Justamente para te auxiliar. E para eu conseguir explicar isso melhor, eu vou mostrar com esse exemplo aqui da partida estrela-triângulo. Então dá uma olhada que aqui nós temos esses dois contatos são responsáveis por desligar Q1, da mesma forma que esses três aqui também. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o programa maior na questão de altura, tá? Mas ele vai ficar menor na questão de largura. Como assim, professor? Ainda não entendi. Olha só, quais são os elementos aqui que desligam Q1? I3 e I2. Então, esses dois elementos é o que nós vamos inserir aqui. Tá? Então eu vou pegar ele aqui, vou até copiar, não, na verdade, vou pegar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar ele aqui. Então lembrando, né, quando eu pressiono o I2, que é o botão de desligar, ele tem que desligar aqui o Q1. Só que nesse caso, na verdade, ele não vai ser fechado, ele vai ser aberto. Porque o que vai acionar aqui, o que vai desligar, não são mais esses dois contatos, mas sim o resultado deles, através da memória M1. Então, olha só como que isso vai ficar. Vou pegar um contato aberto, vou colocar ele aqui, vou chamar ele de I2, tá? I2, opa, I2 aqui. E o I3 que está aberto aqui, ele vai ser fechado, tá? Vou montar e vou explicar ele por detalhes aí para vocês, tá? Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar ele aqui e vou colocar ele como I3. Vamos pegar aqui e colocar I3. Beleza, vamos fazer aqui essa primeira linha, ligar daqui para cá, e agora vamos pegar daqui para cá também. Opa, aqui. Perfeito. Então, quando ocorrer do I2 ser acionado ou o I3, o M1 será acionado. Portanto, nós vamos colocar esse M1 aqui. M1. M1. Tá? E esse outro aqui, esse 3, podemos deletar tranquilamente. Já tirar esse pedacinho de cabo daqui, puxar um daqui para cá. Tá? Então, a memória aqui, ela acaba se tornando o resultado, ela vai oferecer o resultado de um conjunto de acionamentos. Neste caso, nosso conjunto de acionamentos é o I2 e o I3. Então, o M1 é responsável por desligar aqui o Q1. Cabe agora fazer basicamente a mesma coisa, no entanto, para o Q3. Por que nós não podemos utilizar o M1 aqui? Porque outro elemento que também aciona o que desaciona o Q3 é o Q2. Tá? Então eu tenho que criar uma lógica para esses três aqui, tá bom? Então a gente vou aproveitar, pegar isso aqui tudo, então eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui para baixo, vou aproveitar e puxar mais essas linhas aqui do positivo e negativo, puxar mais para cá, e o negativo a mesma coisa, tá? Então, puxar mais para cá.
Beleza, então nós temos o I2, nós temos o I3, tá? I2 e 3, agora falta o Q2, que o Q2 também vai ser aberto. Então vamos pegar ele aqui, Ctrl C, Ctrl V, I2, ficar no limite aqui, ó. Colocar Q2. Q2, ok. E também fazer a ligação dele aqui em paralelo. Beleza. Por desencargo de consciência, eu vou aqui na parte de linhas aqui, ó, tá? de cabos. Vou pegar essa conexão aqui e vou colocar aqui. Bom, e para ficar também mais legível aqui na gravação, nessa aula, eu vou puxar tudo isso mais para cima. E aí, o Q2 não veio. Tá aqui. Aqui eu vou chamar de M2. Então, a memória 2 é responsável pelo desacionamento do Q3. E a memória 1 é responsável pelo desacionamento do Q1. Então, agora, desses três elementos que estão aqui, nós podemos deletar esse, deletar essa linha aqui, essa linha aqui. Eu vou deixar só um aqui junto aqui, só para ficar organizado. Tá. Então, vamos fazer a ligação. Vou pegar esse cara e puxar para cá, e esse aqui vou puxar para cá. E aqui, na verdade, já não é mais Q2, mas sim M2. Então, M2. Perfeito. Então, vamos ver se de fato tudo isso vai funcionar. Então, quando ocorrer aqui do I2 ou I3, aciona o M1, esse contato vai abrir e desliga o Q1. Quando nós tivermos essa situação I2, o I3 ou o Q2, vai acionar o M2 e vai desligar aqui em cima. Então, já está forçando o desligamento, né? Porque se eu pressionar aqui para ligar, ó, perceba que nenhum contator é acionado, justamente porque nós temos o disjuntor motor. Enquanto eu não pressionar o botão do disjuntor motor, eu não consigo acionar, ter aqui algum desenvolvimento no nosso programa em ladder. Tá? Então, eu vou pressionar aqui, beleza. Agora sim, se eu pressionar o S1, vai ligar aqui o motor em estrela, passados aí os 5 segundos, ele vai mudar para triângulo. Tá lá, tranquilo. Desligou o Q3 e ligou o contator, desligou o K3 e ligou o contator K2. Então aqui eu estou mostrando o mesmo resultado, porém de uma maneira diferente, abordando um novo item, um novo recurso. Então a gente consegue observar que o nosso programa principal é justamente esse aqui, ó. Essa primeira parte, essa aqui e isso aqui. Tá? E aqui nós temos já visualmente, sabemos que tem uma memória, ou seja, o desacionamento aqui ele está para desligar e o objetivo dele ele vai desligar quando ocorrer um conjunto de ações. Tá? Então quais são essas ações aqui para fazer com que o M1 desligue o Q1? O I2 e o I3. Quais são as ações que fazem o Q3 desligar? O I2, o I3 ou o Q2. Tá? Aí cabe fazer uma análise quando você coloca os contatos em paralelo e quando você coloca os contatos em série. E a gente tem as questões de lógica, lógica AND, lógica OR, lógica NOT, que esse é o assunto... Ah, e detalhe, né? Antes de falar o assunto da próxima aula, se eu vier aqui desligar, ele acaba desligando tudo, seja pelo S2, como eu acabei de apresentar, seja aqui pelo disjuntor, que também desliga tudo. Bom, então como eu estava falando, o assunto da nossa próxima aula vai ser essa abordagem de quando fazer ligações em série e ligações em paralelo. E a gente acaba abordando lógica AND, lógica OR, lógica NOT e as outras também, NAND, NOR, SHOR, XNOR, tá bom? Se essa aula já estiver gravada, o card vai estar aqui no centro da tela, beleza? Bons estudos, bom descanso, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.